Foi divulgada a prévia da inflação de fevereiro e o resultado veio horroroso. Desde 2016 o resultado não era tão ruim. Lembrando que 2016 foi quando a Dilma saiu, deixando recessão, descontrole fiscal, que só veio a ser corrigido muito tempo depois, com muito ajuste feito depois. E desde que o presidente Lula venceu as eleições, o governo do PT assumiu o governo, a gente viu uma repetição das mesmas políticas que levaram a Dilma a chegar nesse cenário. Portanto, eu não compreendo porque as pessoas ficam surpresas com o que a gente está assistindo agora. Muita gente tem escutado aí economistas de esquerda falando não, na verdade a inflação está subindo por conta de um problema de aviário, né? A gripe aviária, ou então é aquecimento demais, é chuva. Não, pessoal, na economia, quando você tem esse tipo de evento, você impacta um ou outro produto. O que a gente está assistindo é um aumento generalizado dos preços. Em fevereiro agora, por exemplo, o maior impacto veio do aumento da energia elétrica. A gente também teve um aumento do nível de produtos da educação, ou seja, tudo na economia está subindo. Não é um ou outro produto. Portanto, fica claro que não é um fator isolado. A gente está vendo sim uma expansão monetária feita pelo governo lá atrás, quando ele gastava dinheiro e não tinha como pagar essas contas. Portanto, agora você está vendo a desvalorização da sua moeda. Você precisa de mais moeda para comprar a mesma coisa. E como você precisa de mais moeda para comprar a mesma coisa, você tem a ligeira impressão que as coisas estão mais caras. Não é isso. É o seu dinheiro que está valendo menos. E hoje teve uma entrevista dada pelo Haddad num evento do BTG Pactual, em que ele falou que, veja bem, não sabemos exatamente o que fazer, o mercado está com o dedo no gatilho. Mais uma vez, o governo do PT sem saber o que fazer. E por que ele não sabe o que fazer? Porque ele sabe o que fazer. Né? A questão aqui é muito clara. Se você tem um país que está com uma inflação muito acelerada, o que você precisa fazer? Exatamente o que o Banco Central está fazendo: aumentar a taxa de juros. Inclusive, o grupo de petistas lá, que era mais ligado ao Lula, estava falando que a gente deveria, né, culpar o Roberto Campos Neto e tudo mais, que a taxa de juros estava muito alta. Pois bem, botaram o Galípolo e o Galípolo segue fazendo a mesma coisa, porque é o caminho certo. A gente tem que aumentar a taxa de juros para esfriar a economia. E esfriando a economia, segura a inflação. Só que quando você esfria a economia, você acaba gerando uma recessão e uma dificuldade, por exemplo, de você investir nessa economia. Obviamente, você vai ter um aumento do desemprego, você vai ver um empobrecimento geral da nação até que você consiga controlar essa inflação e o país volte a ter uma estabilidade para crescer com uma sustentabilidade. Ou seja, aquele movimento feito lá no início do governo Lula de torrar dinheiro para forçar um crescimento, ele sempre, eu repito aqui, galera, ele sempre gera o que nós economistas chamamos de voo de galinha. Ou seja, o governo gasta dinheiro, aquilo acaba entrando como renda na economia, você tem aquele efeito de se sentir rico, eu chamo isso de dublê de rico, né? Então você tem aquela, nossa, o Brasil está crescendo, estamos arrebentando, só que uma hora a conta chega. E como a conta chega? Através de inflação. Então você tem que aumentar a taxa de juros, você gera recessão e aí o país volta a descer, a devolver todo o crescimento que ele teve. Geralmente, governos fazem isso no final do mandato, que é uma forma de você inflar artificialmente a economia, o político ganha a eleição e aí no início do governo dele ele lida com os problemas que ele mesmo gerou. Agora não é compreensível entender por que o Lula fez isso no início. Portanto, ele está agora numa sinuca de bico. Porque se ele resolve travar, né, fazer o correto, travar a economia, a gente vai ver o país crescer menos, a gente vai ver as pessoas sentirem, né, um aumento do desemprego, sentindo que estão com menos renda, vai ter um efeito inverso ao que teve naquele início do governo. A questão agora, galera, é que a popularidade do presidente está caindo, a inflação está subindo e como a taxa de juros está alta, em breve a gente vai ver o país entrar numa recessão técnica ou pelo menos vai ter uma redução drástica no seu crescimento. E aí o governo não sabe o que fazer. Falta aí 1 ano e meio para a eleição. O IEI, ele vai acelerar o gasto para tentar chegar lá quebrando a economia e joga a inflação lá em cima, mas tentando dar uma certa satisfação para a população, uma sensação de riqueza lá perto da eleição, ou agora ele vai tentar fazer o correto, né, que basicamente é controlar a economia, ajeitar a casa, sentir esse efeito negativo da retração e chegar lá com uma popularidade menor ainda. Então é você que vai dizer. Diga aqui nos comentários o que você acha. O governo vai controlar as despesas e ser responsável, ou ele vai tentar uma aposta mais
arrojada, de irresponsabilidade para uma reeleição? Tá aí, responde você. Você que vai dizer aqui o que vai acontecer, beleza? E se você gostou, curte, comenta, não deixa de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.